O quadro do palhaço. Quando a família Álvares se mudou para a mansão de seus sonhos, a atmosfera de felicidade e empolgação era inegável. A casa era uma construção antiga e elegante, com 6 dormitórios, corredores largos e um jardim misterioso que parecia intocado há décadas. Todos estavam animados para recomeçar suas vidas ali, mas assim que entraram, algo peculiar chamou a atenção de cada um deles: um quadro do tamanho de uma porta pendurado na parede da sala. Era a pintura de um palhaço sorridente. Ele usava um chapéu antigo, maquiagem espessa que acentuava ainda mais seu sorriso perturbador, e uma das mãos estava levantada, com 5 dedos esticados, como se estivesse acenando, convidando-os a se aproximar. Aquilo os incomodou um pouco, mas, exaustos pela mudança, decidiram deixá-lo ali, pendurado. Era apenas um quadro, ou assim eles pensaram. Na primeira noite, a família estava tão cansada que todos se deitaram cedo. O silêncio pairava pesado na casa, e, pela primeira vez, a mansão não parecia tão acolhedora. Acordaram com um choque. Carlos, o pai da família, foi encontrado morto em sua cama, sem sinais de luta ou machucados aparentes. O laudo apontava uma parada respiratória inexplicável. A família estava em choque, tentando aceitar a súbita perda. Mas o luto rapidamente deu lugar a uma sensação de inquietação. Na manhã seguinte ao enterro, um dos filhos, curioso e inquieto, passou pelo quadro e notou algo que fez seu coração disparar. O palhaço, antes com 5 dedos estendidos, agora tinha o polegar dobrado. O detalhe era discreto, mas impossível de ignorar. Ele contou à mãe e aos irmãos, mas todos estavam tão abalados que decidiram ignorar. Talvez fosse apenas um truque de luz. Tentaram se convencer. Porém, apenas alguns dias depois, Esther, a mãe, foi encontrada sem vida na cozinha. Não havia sinais de trauma, feridas ou veneno. A causa também foi uma parada respiratória, tão misteriosa quanto a de Carlos. Quando a família voltou à sala de estar, uma descoberta fez o ar parecer se tornar pesado e opressor. Agora o palhaço tinha dobrado o dedo indicador, deixando apenas 3 dedos levantados. A coincidência era horripilante demais para ignorarem. Assustados e desesperados, os filhos começaram a pesquisar sobre a mansão, buscando respostas para o que estava acontecendo. Descobriram que a casa tinha um histórico sombrio de mortes e desaparecimentos, todos inexplicáveis. Mas o que mais os horrorizou foi descobrir que todas as vítimas tinham morrido dentro de seus quartos, sem motivo aparente, como se a própria casa tivesse escolhido. Conforme os dias passaram, o padrão sombrio continuou. A cada nova morte na família, o palhaço abaixava outro dedo. Eles tentaram sair da mansão, buscaram ajuda, mas era como se algo invisível os prendesse. Toda tentativa de deixar a casa resultava em acidentes estranhos, como portas que não abriam, janelas que trancavam sozinhas e o carro que inexplicavelmente quebrava. Finalmente, quando só restava o filho mais novo, ele percebeu que o palhaço estava prestes a baixar o último dedo. Desesperado, ele fez as malas na calada da noite, tentando escapar pela porta dos fundos. Ao sair, ouviu passos atrás de si, e um sussurro que parecia vir diretamente do quadro: "Não adianta correr." O jovem conseguiu correr até a cidade e se abrigar em uma pequena pousada. Quando amanheceu, ele foi à polícia, tentando explicar o que estava acontecendo. Os policiais foram até a mansão e encontraram tudo em ruínas. A casa havia pegado fogo durante a noite, mas o quadro do palhaço estava intacto. E agora, sua mão estava abaixada, sem mostrar nenhum dedo. 10 anos depois, uma nova família, os Flores, se mudou para a mansão, agora renovada e aparentemente inofensiva. O jardim estava arrumado, a casa pintada, mas algo não havia mudado. O quadro do palhaço ainda estava lá, na parede, com a mão levantada e os 5 dedos estendidos, como uma saudação macabra. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com a família Flores. Mas, segundo dizem, o último relato sobre eles foi que 5 de seus membros morreram de repente, como se o palhaço no quadro estivesse contando suas vidas, dedo por dedo. O homem sorridente. Caminho pelas ruas desertas da cidade, com o capuz do casaco baixo sobre os olhos e as mãos profundamente enterradas nos bolsos. A cada passo, o eco dos meus sapatos ressoa contra as paredes vazias dos prédios e se perde na noite silenciosa. As luzes dos postes lançam um brilho frio e pálido, transformando as sombras em formas disformes e espectrais, como se as próprias ruas estivessem observando, silenciosas e cúmplices. A imprensa vem falando de mim há semanas, até deram um apelido: o homem sorridente.
O nome se espalhou, e agora todos parecem me temer, essa figura misteriosa que ninguém nunca viu de perto. Cada vez mais, as pessoas olham por cima dos ombros, atravessam as ruas para evitarem qualquer vulto suspeito. As notícias dizem que sou um psicopata que escolhe as ruas vazias e as horas mortas da madrugada para atacar. E talvez estejam certos, em parte. Hoje, no entanto, sinto que será diferente. Tenho um pressentimento, quase uma certeza. Em breve, terei uma nova adição à minha coleção, um novo troféu que me ajudará a escapar do tédio esmagador da minha rotina cinza de escritório. Viro uma esquina e, como que confirmando meu instinto, vejo minha presa. Uma jovem ruiva caminha sozinha, com o vestido colado ao corpo e os saltos na mão, os passos cambaleantes de quem passou a noite afogando-se em copos. Ela é o retrato perfeito de uma vítima descuidada. Sigo-a com os olhos, mantendo uma distância segura, estudando cada movimento seu. Há algo fascinante em ver alguém tão vulnerável, sem a menor ideia de que está sendo observada. Ela dobra uma rua e entra em um beco estreito, provavelmente para fazer uma pausa. Aproveito a oportunidade. Coloco minha máscara, ajustando-a no rosto, e sinto o familiar arrepio de adrenalina percorrer minha espinha. O sorridente está de volta. Enquanto me preparo para entrar no beco, percebo outro vulto se aproximando. Uma figura se esgueira pelas sombras e segue a jovem. Sorrio sob a máscara. Parece que esta noite reserva uma surpresa para ambos. Entro no beco e vejo a silhueta do homem que a seguiu. Está perto demais dela, sussurrando algo que a faz recuar, apavorada. Ele não percebe minha aproximação, e continuo me movendo silenciosamente até estar a poucos passos de distância. De repente, ela me nota, o olhar se fixa no meu sorriso esculpido pela máscara, e o terror nos olhos dela se transforma em pânico puro. O homem se vira, e por um breve segundo seus olhos encontram os meus. No instante seguinte, estou sobre ele, minha faca refletindo a luz da lua, meu coração batendo rápido com o peso da excitação. O grito da jovem quebra o silêncio da noite. Não há ninguém nas redondezas para ouvir, mas o som fica ecoando nas paredes estreitas, misturado ao som do metal e ao cheiro forte de sangue. Ela foge, os passos rápidos sumindo ao longe, mas o homem, ele fica ali, completamente à minha mercê, enquanto cada corte profundo parece esculpir minha marca na carne dele. Na manhã seguinte, em uma cozinha modesta, Lourdes, uma mulher de meia idade, senta-se com uma xícara de café fumegante e abre o jornal, os olhos vagando preguiçosamente pela primeira página até que uma manchete congela seu sangue. O homem sorridente ataca novamente. Ela lê com as mãos tremendo levemente. Encontrado num beco o corpo sem vida de um homem, com sinais brutais de violência. De acordo com fontes policiais, a vítima era um criminoso procurado, conhecido por uma série de agressões. O corpo foi encontrado em péssimo estado, e uma testemunha afirma que viu um homem mascarado, de sorriso sinistro, no local. Lourdes fecha os olhos, sentindo uma onda de alívio e repulsa. Ela conhece o homem sorridente por suas ações, o misterioso vigilante que parece escolher suas vítimas entre os piores da cidade. Ela sabe que ele é perigoso, mas não consegue deixar de se sentir um pouco mais segura enquanto ele continua rondando as ruas, sua presença ameaçadora como um fantasma na noite. Sabendo que ele ainda vagueia lá fora, Lourdes se pergunta: quem será o próximo a encontrar o sorridente? E, em algum lugar distante, em uma esquina escura, o homem sorridente ajusta sua máscara, observando as sombras e esperando pela próxima presa.